Bom, a gente fala agora de um outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que decidiu que o Gabinete de Segurança Institucional não fará mais a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Segundo o ministro, o acompanhamento passa a ser feito pela Polícia Penal do Distrito Federal e pela Polícia Federal. A mudança ocorreu depois de o ministro apontar alguns problemas na visita de Bolsonaro ao Hospital DF Star no último domingo. Ele citou como irregularidades o embarque e o desembarque em local errado, a céu aberto e com a presença de populares, além da permanência do ex-presidente durante uma entrevista com o médico Cláudio Birolini. Na ocasião, cerca de 100 apoiadores esperavam o ex-presidente na saída do hospital. E aí, Bolsonaro ficou em silêncio ao lado do médico por mais de 5 minutos, enquanto Cláudio Birolini explicava os procedimentos de retirada de lesões na pele, consta. A gente está acompanhando aí, vendo essas imagens, né, dessa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para o hospital em 2 oportunidades, passou a noite de terça para quarta-feira ali, fazendo alguns procedimentos cirúrgicos, teve mais uma crise de soluço, de pressão alta, e agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, aliás, no início da semana ele já tinha dado 24 horas para a polícia se manifestar sobre esses procedimentos, porque na visão do ministro Alexandre de Moraes ele demorou muito para voltar para casa. 5 minutos calado, né, em silêncio, isso aí foi motivo já para essa reação, né? Na verdade, é de novo o grau de sadismo ímpar que Alexandre de Moraes demonstra sentir, ter pelo presidente Bolsonaro. O Paulo Briguet escreveu uma coluna muito boa essa semana, né? O homem que não pode existir. Bolsonaro não pode existir publicamente para Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes pudesse, condenava Jair Bolsonaro ao ostracismo, como faziam os gregos antigamente lá em Atenas, né? Desapareça da vida por 10 anos e depois a gente vê o que acontece, né? Ele não se satisfaz em prendê-lo em casa, em colocá-lo sem poder falar com o filho, sem dar entrevista, sem rede social. Ele precisa humilhar, ele precisa espinafrar, ele precisa alfinetar o tempo inteiro o ex-presidente, né? Então, Bolsonaro saiu, ficou calado 5 minutos, e isso é motivo suficiente para rever onde houve erro nessa questão toda, porque isso é inadmissível na cabeça do Alexandre de Moraes. Augusto, você sempre fala que os ministros do Supremo estão vivendo um certo ostracismo, né? Porque não conseguem frequentar ambientes públicos, restaurantes, só querem viajar de jatinho da FAB, justamente para evitar o convívio popular. E agora a gente traz essa informação de que essa atitude do presidente Bolsonaro ali de ficar ao lado do médico teria irritado o ministro Alexandre de Moraes, ali os apoiadores ao lado, acompanhando o ex-presidente. Eles não têm vida social. E não sabem, por exemplo, que é andar sozinho, por rua nenhuma. Eles têm que andar com 8 seguranças em volta. 8. Outro dia eu estava num restaurante, quando entrou o Gilmar Mendes, a turma que ficou esperando ali, se o restaurante fosse servir, quebrava. De tanto acompanhante que tinha. Nem chamou para a mesa. Come separado, só nesse momento. Saiu ali por um canto... Foi sei lá para onde, a mesa em que eu estava continuou normalmente, ali numa boa, tá? E ele é que ficou pouco. É por aí. Agora é o seguinte, o Alexandre de Moraes é o sujeito que vai resolver todos os problemas do Brasil, né? Ele faz tudo, faz e acontece, a democracia está garantida. Qual é o maior problema da segurança pública brasileira? É o PCC. Combata o PCC. Faça o que o ministro da Justiça acha que é culpa. Segundo o ministro da Justiça, o PCC é bem menos perigoso que a turma que usa as armas que o Bolsonaro liberou, né? São os caçadores, os que são colecionadores, são eles. Combata o PCC. Acabe com o PCC, que é o problema mais grave que o Brasil já enfrentou em toda a sua história em matéria de segurança pública. Não estou fazendo nenhuma insinuação, não. Estou falando de um problema prático. O PCC acabou de matar um ex-delegado-geral
ajude o governo de São Paulo a resolver isso aí, porque o governo de São Paulo está combatendo seriamente o PCC sem nenhuma ajuda do governo federal. Agora, ficar preocupado com as velhinhas lá da praça, com os mendigos que participaram no 8 de janeiro, isso é fácil. Combata um inimigo real. Dê um exemplo de valentia. Porque ficar prendendo a distância e andando com segurança, qualquer um faz isso num país anestesiado pelos políticos como o Brasil. Diga, Silvio, para a gente fechar. Eu acho que o Augusto foi aos pontos aqui de forma brilhante, mas é importante a gente reforçar que o presidente Jair Bolsonaro está sendo torturado, que há uma tentativa de humilhá-lo o tempo inteiro e que o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado à faca em 6 de setembro de 2018. E essas comorbidades todas, esses problemas todos de saúde são derivados, decorrentes do atentado, de uma tentativa de matá-lo, de assassiná-lo. E quem foi identificado numa apuração que considero absolutamente fraca, que não foi, não durou o tempo que deveria, foi assodada, não foi aos pontos, é um senhor chamado Adélio Bispo, inimputável, que era afiliado a um partido de esquerda, uma história mal contada, na minha opinião, tá? Agora, o ponto, Paula, é que ele está passando pelo que está passando por causa da tortura do ministro Alexandre de Moraes. Colocaram uma tornozeleira eletrônica nele, porque o Lindbergh Farias, do PT, pediu, a PGR recomendou, e o ministro Alexandre de Moraes, aliás, tudo é invertido, né? Aliás, o ministro Alexandre de Moraes provoca a PGR, e não o contrário, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, mas... Depois disso, ele passa por uma prisão domiciliar. Eles alegam que o presidente Bolsonaro ia fugir do Brasil, coisa que não fez quando não estava preso a uma tornozeleira, nunca passou pela cabeça fazer isso. Pelo contrário, ele pisa na rua onde ele vai, ele é recebido de forma carinhosa pela multidão. E aí você começa a reduzir a guarda dele. Qual é o recado que você está dando? E aqui não estou desmerecendo o trabalho da Polícia Penitenciária do Distrito Federal, nem de nenhuma parte, nem da Polícia Federal, não. Mas quando você começa a reduzir a guarda de alguém que corre risco de morte, de alguém que é alvo de discurso de ódio o tempo inteiro, será que isso é adequado? Alguém que já está condenado por uma turma do STF, será que é adequado? Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele passa horas do dia dele, todos os dias, pensando no presidente Jair Bolsonaro. O nome disso é obsessão, para não utilizar outros termos.